Fala, povo de Deus! A gente está aqui em mais um vídeo desse tempo massa aqui falando sobre Reforma Protestante. A gente está aqui comemorando essa semana esse aniversário da Reforma Protestante. E aí, voltando às raízes, eu, Heitor e Carlinhos, desse podcast. E todo dia aí você está acompanhando. Hoje a gente está com o Heitor. É muito bom estar desse lado da cadeira, gente, perguntando. E eu estou aqui com o meu irmão Heitor, irmão muito querido. E vai conversar com a gente um pouquinho sobre o legado da reforma, né? Isso aí. Os legados intensos. A gente conversou um pouquinho sobre o período pré-reforma, reforma, anglicanismo e agora o pós. O pós. E Heitor, dê bom dia aí, boa tarde, boa noite pra galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa mesa, eu costumo dizer que nós, como estamos assim, parece marmelada. Não, mas não é não, porque viu, é o caso gente? antigo. É o caso antigo. Mas não. A gente tem, tanto eu quanto o Carlinhos, quanto o Heitor, a gente tem um amor muito grande pela palavra de Deus, um amor muito grande por história da igreja. A gente ama, né, Heitor? Conversar sobre as coisas de Deus. E uma das coisas que acho que permeiam o nosso ministério, eu digo nosso porque eu sei que é seu também, é meu também, é do Carlinhos também, é trazer conteúdo de qualidade para o povo de Deus. O povo de Deus se enriquecer, né? Se enriquecer com as coisas de Deus, se enriquecer com a história do povo de Deus e fortalecer sua fé, né? À toa que a gente tá à frente desses podcasts há um tempo, né? Amém, é isso aí. Mas fala aí pro pessoal, Heitor, quando a gente fala em legado da reforma protestante, a gente pode ir por dois caminhos, né? Os legados externos e internos, que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? E a gente aprende muita coisa na escola, e algumas coisas nem são tão reais assim. Mas se você pudesse listar aí para a turma que está em casa, os principais legados internos da reforma protestante dentro da Igreja de Jesus, o que é que você traria aí para o pessoal? Muito bom. Legado é uma palavra que tem tocado o meu coração. Eu dividi, inclusive, uma vez com Renatinha, de que eu nunca tinha visto as escrituras dessa forma. Eu acho que um dos maiores desafios enquanto Heitor, que é um brasileiro, que é evangélico, é legado, porque eu sinto que às vezes a gente converte e perde esse legado e o nosso filho muitas vezes é negligenciado e aí ele vai ter que sofrer para entender o que é o evangelho e seguir isso. E o Antigo Testamento acaba com o legado, falando que vai haver uma conversão dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Eu estou falando isso porque se eu creio que a palavra de Deus, isso é tão caro, eu não posso deixar de ter isso na mente para falar de reforma. Então, a reforma protestante, qual é o legado que fica intramuros da igreja? Eu acho que a primeira coisa, vindo de trás para frente, que vai ficar, é a ideia de a igreja reformada em constante reforma. A gente falou isso em todos os episódios. Porque o maior problema e o maior desafio da igreja protestante, da igreja evangélica, é que eu e você está nela. O problema da igreja é esse. Preciso de reforma urgentemente? Não, se fosse só os anjos com o Senhor, tava... Então, a gente percebe às vezes, hoje, por exemplo, nós vemos igrejas evangélicas protestantes com práticas que você vai assimilar muito, vai ter muita semelhança com o que foi a prática da época. Então, o primeiro ponto que é muito importante ter é a ideia da constante reforma. É entender que existe um ponto, 1517 e 31 de outubro, mas aquilo ali inicia, e a gente chama de movimento. Sim. Então, o movimento tem fim e o fim é com a volta do Senhor. Mas não é só um evento, então isso acontece. Eu acho que esse é o primeiro legado interno. Mas tem vários outros legados, eu queria tratar de um segundo, Renatinha, que é um retorno. Entenda essa palavra, é um retorno e não uma criação nova às escrituras. Por quê? Veja, quando a igreja do Senhor é levantada, o cano do Novo Testamento não estava estabelecido. E você vê que ela é pavimentada na escritura. Você vai ver que toda hora a pregação
dos apóstolos é em cima das Escrituras. Sim, sim. Então você vai ver, a primeira pregação que a gente pode dizer, Renatinha falou que eu concordo muito também, que assim, a igreja nasce com a descida do Espírito do Senhor ali. Então, primeiro sermão da igreja, Pedro, ele vai fazer um retorno às Escrituras. Ele vai pegar as Escrituras e vai mostrar, ó, isso aqui é o Senhor, a salvação é em Cristo. Então a gente vai ver Paulo toda hora remetendo ao Antigo Testamento. Então, é lógico que enquanto isso está sendo feito, há a construção de algo novo. Sim. Mas esse algo novo não é filho de pai sem dono. Então esse retorno é um retorno que sempre esteve no coração da igreja e que em algum tempo ele começa a ficar desconexo. Eu sinto que o período que faz com que a reforma seja necessária é um período curioso, porque é um período que vai ser marcado por uma tradição, né? Sim. Uma potência na voz da tradição, mas que essa tradição está desconexa. É muito curioso isso, porque veja, a igreja, nós somos anglicanos, por exemplo, a gente tem nada contra a tradição. Inclusive, nós somos tradicionais. Super tradicionais. O problema da tradição é uma tradição desconexa, uma tradição que parece que... Quem disse isso? Falta esse significado, né? E quem disse isso vai ser muito forte na reforma e a gente vai ver que isso vai influenciar, inclusive fora dos muros da igreja. Porque nós falamos coisas, nós somos seres miméticos, né? Porque alguém disse. Então, se você está dizendo algo, quem disse isso? E para a igreja, regra, doutrina, fé e prática, quem disse as Escrituras. Isso. Se não está ali, Não muito serve. obrigado, sua opinião, mas eu não Exatamente, perguntei. não serve. Então, esse é um ponto. E sabe outra coisa, Renatinha, aqui, eu estava até falando com o Carlinhos, eu não sei se tu sente isso também, mas as 5 solas, ela é muito arraigada à soteriologia. Ela é muito sobre a salvação, sabe? Você vê assim, somente a graça, somente a fé. É lógico que vai ter outros princípios. Inclusive, eu acho que foi somente a fé que eu fiquei. O pessoal chama de princípio material da reforma, porque é dali que Lutero vai começar a conversa. Sim. E faz sentido porque Lutero tinha uma questão interna, né? Que era com sua própria salvação. Cara, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Eu até brinco. Quando eu lido com o jovem, que quando ele começa com essas questões, eu digo, olha, isso não é um BO anglicano. Isso é um BO católico. Você crê no Senhor, então você está salvo, sabe? A gente escuta muito isso dentro da igreja, né? E vamos ser sinceros, eu falo isso, Renatinha, mas eu passei por isso. Sim, eu também, cara. Eu passei. Também, a gente tá dentro da igreja também. Eu passei. Eu sou, assim, eu conheço Jesus num contexto calvinista. Então, a predestinação, ela entra no meu coração assim, eu discuto com ela, mas ela acaba entrando e eu fico assim. Quando eu começo a não lidar da forma que eu imaginava que lidaria com a santificação, a minha conta é muito simplista. Eu digo assim, eu não sou salvo não, gente. Gente, eu acho que eu não sou salvo Quem não. nunca, né? Quem nunca? Então, chega assim. sim, a gente sabe que isso acontece, mas não há muito espaço pós-reforma, porque a resposta para isso é a guardar a fé em Jesus. Eu vi uma vez um exemplo, Renatinha, tá fugindo do assunto, mas tudo bem. Eu vi uma vez um exemplo que me chamou tanta atenção sobre isso, eu não sei porque eu lembrei agora. É assim, ó, o cara explicando como deve ter sido para as famílias do povo de Deus ali na hora da praga do Egito sobre o primogênito. Sim. E aí ele trouxe 2 exemplos. O primeiro exemplo foi uma família muito crente. Eles matam o cordeiro e eles fazem assim, o anjo vai passar e não vai entrar. Deus é conosco e ele faz todo o ritual com essa certeza e vão dormir tranquilo. O segundo exemplo é uma família que diz, gente, será que isso vai dar certo, gente? Rapaz, será? Ela faz todo o procedimento, mas ela fica, rapaz, e se não vir? Ela passa a noite em claro com medo. A pergunta é, depois que os 2 fizeram conforme Moisés trouxe lá a ordenança do Senhor, quem foi salvo? A resposta é, as 2 famílias foram. Porque a nossa salvação, ela é uma segurança que está no Senhor e não em nós. Então, essa centralidade de Cristo e essas coisas que parecem até tão simples, né, Renatinha? Ela é um legado da igreja
da reforma protestante e tem que ser algo muito caro para nós. Sim. E eu digo isso, sabe por quê? Porque eu fico triste, confesso. São tempos que a gente, enquanto protestante, se não se apegar a esse legado, vai à nossa maneira introduzir coisas que não deveriam. Então, um Jesus que parece que ele sozinho não salva, eu preciso de alguma coisa, uma prática. Essa introdução à fé protestante não é contra a ciência, mas essa introdução de mecanismos, metodologias, 5 passos e tal, para dentro da fé, ela é um perigo muito grande porque ela briga com a centralidade de Cristo. Sim. É porque quando o perigo reside quando o ser humano ele traz ele, né, para o centro disso aí, ele começa a querer achar, tipo assim, respostas que não vai vir. Se você é salvo pela graça, se você é salvo porque Jesus te salvou, não é o que você faz, é o que ele fez na cruz por você, é quase que chega um momento que você senta na cadeira de Deus e diz, não, mas eu tenho espelho em casa. Não, mas não é suficiente, tem que ter alguma coisa aí. E aí você começa a enxertar conhecimentos que dê respostas para você que não são respostas de Deus. E aí é quando começa a se corromper as coisas dentro da igreja, que a gente traz, a gente precisa fazer isso aqui, é aquele jeitinho, né? A gente precisa fazer aquele outro, vamos trazer isso aqui, vamos isso às vezes até amparado por um discurso de que é profético, que é um movimento novo que Deus está criando, e gente, não tem movimento novo que não esteja amparado na Bíblia, não. Se não está amparado na Bíblia, adeus. Tchau. Né? Não serve. Não serve. Então, assim, esse entendimento dessa graça superabundante é uma contribuição da reforma. Né? E é tão caro, gente. Caríssimo. Talvez, eu quando começo a pensar sobre isso, tem 2 formas de você ver isso. Uma é você ver essa simplicidade, mas é simples mesmo, gente. E a beleza tá nisso. É porque a gente não aceita o simples, né? Então, a gente fica tentando, não, mas peraí, tem que ter mais alguma coisa aqui, ó. Tem que ter mais um negócio aqui. E você fica tentando arrudear algo que é simples. É simples. Confessa Jesus. Vive Jesus. Né? Então, vai ficar também enfiado na lama fazendo bobagem, né? Mas assim, se a palavra de Deus entra em você, você vai querer ser parecido com ele. Mesmo que de vez em quando você dá aquela titubeada, né? É a simplicidade do evangelho. Eu acho que, como uma das contribuições, que eu entrevistarei. Não. Mas assim... A nossa historiadora. É tipo... Aquelas 5 solas ali nos trazem de volta para essa simplicidade do evangelho. É isso. E outra coisa, Renatinha, que eu acho bom em falar, quando a gente vai falar de legado intramuros da igreja, é talvez dizer o que não é legado da igreja. Sim, boa. Da reforma. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Às vezes, fenômenos acontecem e a gente associa isso a um legado da reforma que não é. Quando a reforma acontece, ela já acontece como sempre foi a Igreja do Senhor, de forma diversa. Eu já percebi, às vezes, parece que a Igreja do Senhor não era diversa no início, mas era. O Bispo Miguel estava um dia desse na Igreja de Copta. Sim. Né? A Igreja de Copta é uma igreja que, minha gente, ela é muito antiga. O livro de Atos, ele vai nos dar um direcionamento de como uma seita judaizante, que era assim que era chamado, a fé cristã, sai daquilo ali, na Palestina, e vai até os confins da terra. E aí, há um caminho por Pedro e Paulo. E você pode achar que os outros apóstolos estavam dormindo. Estavam fazendo o quê? A igreja, gente, crescia de forma extravagante. A gente tem registro de apóstolos na Índia e tal, e eram igrejas diversas à sua maneira. Então sempre houve riqueza. E vai ser assim na reforma. Porque onde a gente coloca Deus para ser o centro, vai ter diversidade. Porque Deus é assim. Você vê, a criação já entrega isso. Cara, quantas espécies tem de beija-flor? Deus é maravilhoso, então ele traz isso de forma diversa. Então, quando acontece a reforma protestante, começa uma diversidade de expressões desse retorno. Só que a reforma protestante, dentro de um grau menor ou maior, não é um assassinato à beleza dentro da igreja. Isso. A gente, às vezes, associa a reforma protestante a dizer assim, vamos tirar tudo. Deixa eu dizer uma coisa a você. Tudo que feria a Bíblia
tudo que feria as escrituras é retirado num primeiro momento. E aí vai começar um debate de por que certas coisas estão. Eu vou dar um exemplo bobo. A igreja anglicana é uma igreja reformada e ela manteve as vestes clericais. Isso fere as escrituras, meu irmão? Não fere as escrituras. Então há uma discussão se há beleza nisso, se isso deve ser continuado ou não. Então vai começar a haver uma diversidade disso. E eu percebo que a gente no Brasil associa um retirar tudo. Parece que a gente tem medo. Não é reforma, é destruição. Exato. Parece uma revolução, né? Parece que a gente tem medo. É até importante assim, católico não come criancinha. Você não precisa ter medo de católico, não. E aí há um medo disso. E por que eu estou falando sobre essa questão do não é um assassinato à beleza? Dentro do Brasil, quando há a entrada do movimento protestante, o anglicanismo está muito no centro disso. Se você não assistiu, assista o episódio com Renatinha e os livros sobre a história do anglicanismo, que você vai ver isso no Brasil. Mas há um problema que é a religião do Brasil era católica, então há um combate à expressão protestante. Então, pode ter igreja protestante no início, por exemplo, tem para inglês ver, né? Renatinha até brinca. Só que essa igreja, ela não deve ser, por exemplo, identificada. Então vem daí a ideia de um templo que você não olha e diz assim, isso é uma igreja. Isso aí, por quê? Porque havia uma ordenança do império, a gente vai permitir dentro de uns limites. E isso vai trazer beleza depois, que é outras formas de expressão da igreja. Porque também é importante falar isso, senão parece que a igreja só é igreja se tiver aquele aspecto medieval. Mas o que eu quero dizer com isso é que você não pode tentar pegar a reforma, botar na caixinha e dizer é isso ou é aquilo. Sim. A reforma protestante, ela vai trazer uma diversidade e essa diversidade vai andar. E deixa eu dizer uma coisa a você, atacar essa diversidade é algo novo. É verdade. Tem algo que tu já falou uma vez numa pregação, eu acho, Renatinha, que eu fui ver em podcast, que é homens como, eu acho que é Whitfield, George, eu não sei falar o sobrenome dele não, gente. É George Whitfield, eu acho que, e John Wesley. Que um é arminiano e o outro é calvinista. E os caras são amigos, se amam, a ponto de o cara perguntar assim, cara, tu acha que ele vai pro céu, né? Chegar no céu, tu vai encontrar ele lá? Não vou, porque tá tão perto de Deus, né? Parece que eu tô mais distante dele. E o cara, não, você vai pregar no meu enterro. Eu vi acho que num podcast com o Douglas. É bem Hernandes, né? Foi Hernandes! Se tu sabe, foi Hernandes. Gente, foi Hernandes. Foi Hernandes que falou essa história no podcast com o Douglas. Então, cara, vê que beleza na diversidade. Sim, então, essa ideia que eu sou reformado, porque eu digo que só eu sei, que só minha denominação, cara, isso não é legado da reforma. Isso não é nem de Deus, não é de Deus, porque assim, eu tenho a sensação que às vezes a pessoa, para provar que tá certo, tem que condenar o outro. Né? Então, eu não é reforma, eu tenho que destruir, desconstruir absolutamente tudo. Não, a gente retém o que é bom, a gente retém o que é correto, retém o que é justo. Então, assim, as pessoas, eu acho que isso nasce muito da dificuldade do ser humano, ele não saber dialogar com o outro, não saber dialogar com o diferente. É claro que, assim, se há princípios que ferem as Sagradas Escrituras, a gente descarta completamente. Agora não, porque pela arte, pelo formato, enfim, o ethos do outro, não tem problema, né? Não tem problema. Então, assim, a gente se pega muito tipo assim, se não é do meu jeito, então desço a lenha. E não é isso. Isso realmente, como você falou, isso fere os princípios reformados, né? Não é à toa que o nome é reforma, né? Não é destruição, não é revolução. É uma reforma. A ideia inicial era de se reformar a igreja, de se reter o que é bom e de se descartar o que não presta, para voltar a fazer esse caminho de retorno. Mas, então, você falou sobre alguns aspectos aí tão importantes desses intramuros da igreja, desse legado, né, histórico dentro da igreja. Mas fala pra gente um pouquinho como é que você observa esse legado extra os muros da igreja. O que é que a reforma protestante deixou de legado para a sociedade como um todo, né? Porque nós somos, de certa forma, às vezes as pessoas nem percebem que são impactados por legados da reforma, mesmo não sendo crente, né? Assim, na sociedade como um todo. O que é que você pode listar pra gente hoje desse legado extramuros da igreja, desse legado externo?
Eu até confessei para Renatinha que esse legado externo, para mim, eu acho às vezes ele mais pulsante. Vê, tem uma coisa que é importante sempre ter no coração, é a forma que o mundo está acontecendo. Eu brinco que a história é um terceiro livro que o Senhor escreveu, existe a criação, a Bíblia, e ele é soberano sobre a história, e a gente vê a mão dele conduzindo tudo. Então, como estava a Europa no período da Reforma? Existia a presença dos impérios, certo? A população era pouco diversificada, então você tinha os poderosos e tinha os que não eram poderosos, certo? Então, tem pouca diversidade nessa sociedade. Então, acontece a Reforma Protestante. A gente falou, inclusive, no outro episódio, sobre a presença da prensa. A imprensa é essencial porque a imprensa vai facilitar a produção dos livros. Um livro era um absurdo de caro, ele era um patrimônio. Era um patrimônio. Era uma pessoa ter um helicóptero, sei lá. Era algo absurdo. Então, com a acessibilidade dos livros, o que é mais importante para ser impresso? Bem, nada é mais importante do que a salvação da humanidade. Então, os primeiros livros a serem impressos são as Bíblias. E quando acontece isso, entenda, você lembra que não existia uma diversidade, não existia uma riqueza literária, não existiam muitos livros? Então, é isso mesmo, a população não lia. Então, o analfabetismo era o senso comum. E agora eu tenho um livro e eu quero que essas pessoas leiam. Como juntar isso? Então, o movimento de alfabetização, de intelectualizar a população como senso comum, não só para os nobres, vai começar aí. Então, eu posso brincar de que o projeto, o embrião da escola pública está nas EBDs. Eu não sei se você sabe, mas as EBDs surgem para alfabetizar essas pessoas utilizando a Bíblia. Era uma estratégia evangelística. É muito louco, porque a EBD, no início, ela não é feita... É lógico que para a igreja, mas ela abraça muito aquele não crente, porque ele ia para aprender a ler, era algo incrível, era fascinante para ele. Então, a ideia da educação, ela tem um impacto, e aí eu estou começando a falar sobre os que são um impacto muito direto da reforma. Quando isso acontece, é muito um retorno às escrituras, e uma das coisas que é muito pulsante na reforma é a ideia de que não há judeu nem gentil, homem nem mulher. Então, essa acessibilidade vai chegar às mulheres. Então, a gente tem um impacto forte. Talvez você não escute muito o impacto das mulheres, porque era um período muito obscuro. Isso. Mas é como no ministério de Jesus. As mulheres não eram nem ensinadas a ler, as mulheres não eram ensinadas a escrever. Não é à toa que quando a gente vê a história de grandes mulheres, nesse período, a gente vê mulheres que saem da caixinha. E elas usam a Bíblia para ensinar outras mulheres a escrever. E a gente tem vários exemplos. Aí, pronto, o exemplo da Susana Wesley, que a gente já falou aqui anteriormente, que usa a escritura para ensinar sua filha a ler, numa época que a mulher não lia. Né? Então, assim, isso só é possível por quê? Porque a gente teve esse trabalho de propagação através da imprensa, né? De tantos materiais. Sabe uma coisa que rolou na época? Eu não lembro o sobrenome, mas eu lembro do nome porque é o teu. Tem uma Renata, que é o seguinte: a ideia do reformador era dar espaço à mulher. Só que isso tinha na contramão da sociedade. Então, quem são as primeiras mulheres que são privilegiadas com isso? São as mulheres que estão na nobreza. Sim. Tem uma Renata, que eu não lembro de onde ela é, que ela é uma mulher muito de vanguarda, muito ousada, e ela, além de começar a aprender, ela começa a ensinar, num período muito lá atrás. E ela é responsável pela conversão de muitos poderosos. E o que acontecia nessas conversões é porque esse homem era muito poderoso e muito influente, isso facilitava muito o agir das coisas no lugar. Então, essa voz à mulher, essa vez a mulher, vai surgir aí. Outro ponto muito importante. Quando a reforma surge, a gente falou até da reforma anglicana, e eu vou pegar a ideia do anglicanismo para você entender.
a igreja e o Estado era a relação tão visceral desde Constantino que não dava para separar. Tanto é que um dos problemas do anglicanismo no início é um problema entre um rei e o Papa. E a leitura protestante percebe que o Senhor, como eu disse, é o Senhor da história, mas que isso não necessariamente vai caminhar de forma visceral, de mãos dadas, mas não de forma visceral. Então, essa ideia, esse embrião da laicidade do Estado, o Estado laico, vai vir da reforma. Modelos de governo alternativos vão vir daí. Eu vou dar um exemplo. Os irmãos batistas, essa ideia da congregação vai votar e vai decidir e tal, essa ideia da membresia, vem daí esses modelos. Você vê o modelo presbiteriano, por exemplo, cara, não dá para olhar para ele e não ver um parlamentarismo ali. Sim. Então, vai tudo isso acontecer de uma forma muito visceral. Quando a gente fala isso, é sempre importante lembrar que eu não quero colocar como evangélico o umbigo da história. Eu quero colocar que essas questões acontecem e elas contribuem. Às vezes a gente não vê, porque está muito apegado. É como a reforma. A gente quer olhar a reforma como 1517. E aí não vai ver a contribuição de John Wycliffe, de John Hus, os caras lá atrás. E eles são o tijolinho, ó, que vão se colocando, Senhor, eu sou o vaso, o Senhor faz de mim como quer. Aí o Senhor pega esse vaso, transforma num tijolo e vai construindo a história. Verdade, Deus ele vai utilizando, né, as coisas, as ferramentas. Eu lembro que uma vez eu estava na universidade, eu fazia parte eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, e existia um movimento bem forte da ABU lá, né? E eu fazia parte desse movimento da ABU. E eu lembro que a gente estava numa aula de direito, e eu fazia simultâneo direito também. E aí eu estava na faculdade de Direito, estava na faculdade de Ciência Social, aí eu comprei a Constituição, claro, né? Constituição Federal. A gente diz que a gente está num país que é laico, né? Não tem, em tese, nenhuma religião oficial, embora a maior parte da nossa população, como você falou aqui, é católico-romana, né? E eu lembro que eu me converti, eu estava no primeiro período da faculdade. E eu lembro que quando eu abri a minha Constituição Federal, eu não abri a minha Bíblia, eu abri a minha Constituição Federal. Quando eu abri, a primeira coisa que tinha lá era falando sobre Deus, sobre isso que era na introdução, mas nós não somos. A primeira coisa que eu me questionei, a gente não era um Estado laico? Então, por que aí a figura do próprio Deus influenciando ali aquela lei, influenciando a Constituição do nosso país? Isso é uma contribuição externa, né? Como você falou aí, às vezes o parlamentarismo, às vezes não só formas de governo, mas coisas que a gente às vezes até atribui como você está falando antes sobre a questão da Revolução Francesa, coisas que acontecem no seio da nossa sociedade, que a gente vai estudar na escola e diz, não, é isso aqui, mas aí você vê que aquilo ali na igreja já acontecia, a igreja já influenciando o Estado de alguma forma, né? Eu sei que a gente está no Estado laico, e ok, graças a Deus por isso, que imagina, entra um cara, um mega ditador aí, impõe o que ele quer na vida da gente, não pode ser assim, né? Há uma liberdade de expressão, uma liberdade de crença, e glória a Deus por isso. Mas dizer que não há influências na nossa sociedade é quase que fechar os olhos para o nada, né? Porque há muitas influências na forma de organização da sociedade. Sabe uma coisa que eu vejo que acontece muito no colégio? E eu sei que é um desafio, mas eu acho que a resposta desse desafio não é boa. Tem muita coisa a ser dito para a cabeça jovens. E na ânsia de dizer tudo, a gente diz de forma simplista. Sim. E as coisas são simples na beleza, mas não quer dizer que não tenha muita coisa acontecendo. Estado Democrático de Direito, por exemplo, é algo que me encanta, e nesse ponto eu tenho muito orgulho de ser evangélico. É atribuído a dois movimentos o Estado Democrático de Direito, o surgimento. A Carta Magna, que é 1200 e pouco, né, que é um movimento inglês, etc. E a Revolução Francesa, que é lá na frente. Que é onde a gente vê a expressão Igreja Anglicana num documento oficial pela primeira vez, né? E é bem antigo, né, Renatinha? Bem antigo. Antes da Reforma, muito antes, sim, 1200 e pouco. Sim. Aí vamos lá, Revolução Francesa. Eu não estou fazendo críticas à Revolução Francesa, embora eu tenha as críticas e as reais contribuições. Mas preste atenção. Primeiro, o que eu vou fazer aqui o caminho bem centralizado para ser enxuto. Mas o que é um Estado Democrático de Direito? Isso é muito discutido. Mas alguns pontos são fechados. Por exemplo, não existe democrático de direito
sem uma Constituição. É necessária a presença da Constituição. Essa ideia de uma escritura que vai ter um fundamento judiciário, isso vem do solo escritura. Não adianta você fazer um esforço para não. Essa ideia de que não é alguém que vai falar, que tem algo escrito. E mais, se você for ver, eu não entendo judiciário, mas isso eu sei, não é tão simples alterar uma Constituição. Não é nada. Isso é algo, a ideia é que algo escrito, regindo uma instituição, é uma forma segura. Sim. E isso vem de lá. Quando a gente continua, não tem Estado democrático e direito sem direitos humanos, sem entender o Estado, valorizando a pessoa humana. Para eu fazer isso, eu tenho que partir de um senso de moral. Sim. De onde vem isso? Vem da fé cristã, porque ela vai olhar o homem como criação de Deus. Vai ver a maravilha que é e tratar o ser humano de forma digna. O Estado democrático e direito não vai existir se não houver um senso de justiça. Por isso que quando acontece alguma guerra, alguma coisa assim, a ONU e tal dá aquela pressão. Isso. E ela acha a base para dizer assim, ó, você está ferindo. O que é que ele está ferindo ali? Ele está ferindo é que não existe Estado democrático sem um compromisso de cumprir uma justiça. De onde vem essa fonte? Quando eu digo isso, um historiador, principalmente se não for cristão, ele pode se incomodar e falar sobre reforma. Sobre a Revolução Francesa. O que é que eu acho de crítica da Revolução Francesa que eu tenho? É que a Revolução Francesa há um aquecimento da questão política. E eu não acho esse aquecimento positivo, Renatinha. Vou dizer por quê. Surge na Revolução Francesa o termo dessa bexiga de direita e esquerda, que até hoje é um caos. E eles vão começar a se olhar como inimigos a ponto de um querer matar o outro. E a maior prova de que a única forma de fazer política não é esse ambiente polarizado é que enquanto a Revolução Francesa está acontecendo, uma mulher criou um filho na palavra do Senhor e existe um avivamento. Amém. Com John Wesley. E a Revolução Francesa não influencia diretamente a Inglaterra. E eu quero que você me responda se a Inglaterra não vive um Estado democrático de direito. Um dos primeiros lugares a ter parlamentarismo, é lá. Sim. É lá. Então, inclusive, isso tem que bater em nós para doer, porque esse povo influencia a sua época. Então, eu não tenho que estar preocupado com o que acontece lá fora, nem lidar de forma juvenil, boba, com essa questão de secular e entender que a Igreja do Senhor é mais uma das instituições formadas por Deus para abençoar. Deus é o Deus do Estado e é o Deus da igreja. Amém. E a igreja, ela é... Eu fui com 90 para o Recife Antigo. Eu vi algo que eu fiquei emocionado. Eu pude tocar o sino da igreja. Aí quando eu toquei... Então, criança lá. Ele disse, tá na hora, pode tocar. Aí eu toquei. Aí ele fez, oxe, tu entende? Aí eu, entendi o quê? Aí ele, tu tocou uma badalada que informa algo. Eu disse, eu não entendi. Eu disse, vê só, a igreja tinha badaladas que o povo, quando ouvia, sabia. Então, a igreja, ela era como se fosse o jornal daquele tempo. Então, alguém morreu, tem um tipo de badalada. Estão invadindo a cidade, tem uma badalada. Então, a pergunta que tem que ficar em nós, para a gente entender o porquê é importante falar de legado é, quando foi que só importa o que está nesse muro? Quando foi que a gente olhou para dentro, se o nome é chamado para fora? Sabe? Que medo é esse do mundo, se o Senhor disse, eu envio vocês como ovelha para o matadouro, mas eu estou com vocês. Então, isso daí não é... E dá o id por todo mundo, né? Não é para a gente sair fugindo do mundo, né? Karina fala. É para fazer diferença, né? Então, e assim, uma coisa que a gente, falando muito sobre legado, uma pessoa, quando a gente fala em legado, a primeira coisa que vem na mente, pelo menos na minha mente, é alguém que fez a diferença, né? Fez a diferença, a sua vida foi relevante, né? E a gente aqui está falando de legados da Reforma Protestante, né? Legados internos, legados externos, legados dentro dos muros da igreja, legados
além dos muros da igreja, na sociedade. E nós falamos logo no início, que a gente falou em todos os vídeos, né? Que a igreja, ela continua em reforma, porque ela é de gente, né? E gente erra, e gente peca. Então, ainda há um legado que está sendo construído, que vai ser construído até o dia da volta do nosso Senhor. E hoje, se eu perguntasse para Heitor, o que é que se enxerga ainda de legado que pode ser construído para a igreja? O que é que você falaria, o pessoal está lá fora? Poxa, se eu for pensar aqui em legado, gente, o que é que eu acho que ainda precisa de haver de legado? Olhando a nossa sociedade hoje, olhando a igreja hoje, dentro dos muros da igreja e fora dos muros da igreja. O que é que ainda você observa que pode se deixar de legado até a volta do nosso Senhor, diante da nossa atual sociedade? Caramba, que pergunta. Essa eu não estava preparada, então vai vir... Não estava escrito, não. Vou dizer o que ecoa no meu coração, certo? Inclusive é algo que eu tenho muita dificuldade. E eu tenho lutado para vencer essa dificuldade pela resposta que o Senhor me deu. O que é que a gente tem de novo na nossa era? Dizem que é muito difícil acontecer algo novo, nós somos muito cíclicos, mas tem algo novo na nossa era. Nós nunca vivemos um tempo tão globalizado. Nós nunca vivemos um advento tão poderoso como foi a internet. Então, quando John Wesley falou que o mundo é minha paróquia, é porque era um absurdo um clérigo estar pregando na rua. Eu acho que, Heitor, tu vai ter que se contorcer, porque eu sei que eu não gosto, mas a internet, as mídias sociais é a nossa paróquia. Como é um advento novo, no momento em que a igreja está muito distante, parece que quem está ditando o ritmo da rede social é tudo menos a igreja. Sim. E a gente vive uma pandemia de problemas, desde saúde, polarização, a tudo por um mau uso da internet, desse advento. Assim, e eu acho que algo que a igreja reformada, sempre em reforma, tem que ter é que a igreja ela é sempre muito relevante, atual, né? Karl Barth, né? A Bíblia numa mão, o jornal na outra. Então, a igreja reformada, ela tem que entender e se permitir correr o risco de estar lidando com algo tão desafiador como isso. Eu já vi algumas pregações... Isso sem esquecer aquele irmãozinho que está lá, por exemplo, na beira do canal e que não tem acesso a isso também. É um tempo desafiador. Porque é a ideia de ser ponte, que é o que o Evangelho sempre fez. Assim, o Evangelho, ele é algo que ele se estica, né? Ele pega o imperador da época e o pior dos plebeus. E eles assim, é por dois. Aí, como assim? Então, hoje, qual é o desafio? É a ideia da relevância de uma forma para essa geração tão conectada, para o irmãozinho analógico que está com o Nokia 1100. Eu lembro dele. Não quebra, você joga uma parede e não quebra. Então, esse desafio que eu vejo, e tem algo que eu acho que é interessante falar, que é do Bispo Robson. Eu vejo algumas coisas dele, né? Além dos livros de Carlinhos, mas eu vi num vídeo dele. Ele fala assim, pior do que uma igreja que erra é uma igreja omissa. É melhor uma igreja que erra tentando acertar do que uma que se omite. E isso dói em mim, sabe por quê, Renatinha? Porque eu tento fugir da internet. Primeiro aquela fase do Luther King, né? O que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. A gente tem que se permitir. Tem muita coisa de legado, muita, não daria tempo. Até, assim, a ideia de capitalismo, Renatinha. Tu acredita que tem? Porque a Igreja Católica, ela demonizava o lucro. E o protestante diz assim, não, irmão, você pode ter o seu... Você não deixa de ser devoto se você for um homem muito rico, não. Inclusive, isso vai ser usado nas grandes expansões. Então, é muita influência. E para hoje, essa tua pergunta, eu acho que essa é a minha resposta. E outra coisa, gente, toda vez que a reforma protestante fazia algo novo, ela estava com um pé lá no fundamento apostólico e o outro agora. No contemporâneo, isso. Então, não entenda esse meu desafio como a igreja fazer uma conta no Instagram, não. É a igreja ser parte da solução e não do problema. Então, é a igreja ir para a rede social e não ser refém do algoritmo. É entender uma coisa.
Os átomos dizem amém, meu irmão. Os átomos dizem amém. Eu acho que o algoritmo também. Eu não sou refém do algoritmo. Se a internet vai conduzir um jeito de viver dentro da rede que adoece, que faz mal, que traz uma vida de pecado, eu digo a você que a internet foi criada, é bênção, e se é bênção, tem um jeito santo de fazer ela. Amém. Tem um jeito santo. E santo. até o jeito de você, por exemplo, chegar aqui, por exemplo, a gente está usando tecnologia, né? E você dizer, olha, inclusive você aí altamente conectado, você altamente que está recebendo esse conhecimento, essa informação de Deus, você também precisa parar daqui a pouco, desligar e passar um tempo off. Então, assim, é você ministrar sobre você tem coragem de fazer isso, Você tem coragem, né? Você ministrar sobre o coração do outro. A gente quer usar isso aqui como bênção, mas também tem um momento de você parar e se desconectar e você saber que tudo bem por isso. Né? Então, a igreja tem que comunicar isso, inclusive. Né? Porque a gente está dentro de uma geração que é só passa horas lá rolando aquele feedzinho ali, aquele negócio. E não se atenta que também há um tempo de descanso, que o descanso ele é sagrado, ele é vital, ele é renovador. E se a igreja não chegar lá, onde ele está conectado, para dizer que ele precisa desconectar, quem vai chegar? Ninguém vai chegar. Né? É isso, porque nós não somos refém do lucro, a gente não é refém do algoritmo. Deus ministrou, até porque eu acho que está caminhando para o fim, mas não tem muito a ver com a reforma, mas foi algo que Deus falou para mim. Eu gosto de ir pro Pia, velho. Eu gosto de ir pra aquele Pia. Meu rolê com Deus é ali. Pia, você falou que o Miranda da Lagoa. Pia da Lagoa. Quem me vê até de madrugada, às vezes a Lana... É chique, o Pia. E assim, tu vai fazer o quê de madrugada? Se não me roubar, Deus chamou, eu vou. Não, de madrugada não. Cada não siga esse louco exemplo. De madrugada não, gente. Madrugada não. Vê o que Deus falou comigo ali. Eu fiquei, Deus, eu tenho vontade de tentar ser bênção, ser luz na internet. Só que eu fico com a sensação de que toda vez que eu vou tentar ser bênção na internet, fica dentro de mim algo que eu tô dificultando o irmão. E Deus falou algo muito forte para mim, naquele primeiro momento. Ele falou assim, a primeira coisa que ele falou. Ele citou, ele me trouxe a memória quando a gente vai tirar foto de comida. Sabe quando eu vou comer e tirar foto na comida? Não tem problema. O problema é o irmão ver aquela foto e achar que não precisa comer porque viu a foto. Aquela foto faz sentido, é o irmão ver aquele prato e dizer assim, eu quero comer. O que é que eu quero dizer com isso? É que o devocional da internet faz sentido para tu desligar o celular e ir pro quarto. Amém. E não achar que ali tu comeu. Ali é onde tu vê e tem vontade de comer. E vai pra dentro. É porque você vai se alimentando da experiência do outro. E às vezes não é uma experiência, né, Heitor? Vamos combinar? A pessoa monta lá todo um cenário para um devocional, chora, faz aqui, tira ali a foto. Sintético, né? E aí postou e nem leu o texto. Nem parou e nem orou. Só quis mostrar que fez sem ter feito. Isso é muito perigoso. Né? A gente anda diante de uma faca de dois gumes aí. Muito grande. Mas a igreja, ela, como você bem falou, a igreja ela precisa construir um legado nessa geração altamente conectada, ZYZ. Os cavaleiros zodíacos. Caramba, eu perdi, velho. Mas agora eu só sei que eu sou millennials e que eu sou a geração mais quebrada. Tu viu essa? Os millennials são a geração mais quebrada da história. Misericórdia, representando Jesus. Eu disse, rapaz, vamos representar, millennials. Amém. Gente, é isso aí. A gente podia conversar mais um bocado aqui, né? Principalmente aí, que a gente gosta de falar que só. Mas a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha sido abençoado nessa tríade aí, nesses 3 dias de reflexão intensas sobre a reforma, sobre o legado da reforma. E segue aí, se inscreve no canal aqui da Paz da Lagoa, que toda nova publicação chega lá, a notificação, chega o sininho pra você, comenta, engaja, compartilha e vem-se embora com a gente, que a gente vai tentar ao máximo trazer sempre um conteúdo de qualidade pra você. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.